Antes de começar, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para ajudar a página a crescer. Agora vamos pro vídeo. Ô André, e o nosso amigo Renan Santos, o que você fala? Ele tá falando aí que vai pro segundo turno aí no Brasil, velho. Eu não duvidaria nada, não duvidaria se ele... Porque é o seguinte, o cara que entra em qualquer campanha sem a obrigação de ganhar a eleição é a melhor coisa que existe. Vários políticos ao longo da história que já disseram que uma das piores coisas que existe é você entrar com a arma na sua cabeça para você ganhar. Se você não ganhar, é questão de alinhamento de expectativas mesmo. Só que se você entrar podendo marcar a posição, podendo vocalizar o que você realmente acredita sem ter rabo preso, eu acho que isso é o cenário ideal para qualquer candidato. E ele fez crédito onde o crédito é devido. Ele fez trabalho ali focado, decidido e seria um... Eu acho que qualquer adversário dele estaria perigando, estaria incorrendo numa ingenuidade em subestimar o que ele pode trazer para a eleição. Porque eu acho que que ele é um hábil comunicador, ninguém tira dele. Que ele está disposto a meter a mão em determinados vesperos que pouco político está. Isso também já credencia ele a poder pautar certos debates. Claro que agora, pela missão ser algo muito recente, eu não sei como está a articulação dele para se viabilizar num debate que eu acho que seria primordial para o sucesso da candidatura dele poder performar o suficiente nas pesquisas para as emissoras, que as emissoras não são legalmente obrigadas a convidá-lo para nenhum debate. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que é isso, irmão. Porque como o Missão é um partido recente, só os partidos que passaram a cláusula de barreira na última eleição geral, em 4 anos atrás, que têm direito legalmente garantido de participar em debate. Mas se ele conseguir, porque foi o caso, por exemplo, do Marçal, na disputa pela Prefeitura de São Paulo, ele também, pelo PRTB, não tinha obrigação, mas o pool de emissoras, percebendo a boa performance dele em pesquisa, chamou ele. Mesma coisa com a Marina Helena. O Partido Novo não passou em 2022. Então, a depender da performance dela em determinadas pesquisas, vamos chamar ela. Ela foi para alguns debates, o Marçal foi para outros, foi para mais debates, apesar de não ter tido essa obrigação. E eu acho que ele está numa posição que ele pode surpreender muito, cara. É que do nada eles estão falando que já tem 6%, né, cara? E 6% é muito, né? 6% em um determinado cenário onde exclui outros personagens, né? Tá. Mas como também o rol de candidatos não está definido, ele tem mais é que se apegar no cenário onde ele está performando melhor, porque é um cenário, querendo ou não, plausível, senão não estaria sendo testado. Claro. Mas a forma com a qual ele está vocalizando o sentimento e você vê essa bateção de cabeça para muitos, uma continuação do projeto personalista dos Bolsonaro em uma ponta, tem muita gente que possa estar... Porque eu acho que isso é um sentimento, ouso dizer, majoritário no povo brasileiro, em todas as frentes, que é uma mistura de medo e cansaço, né? E não sei se talvez ali no escurinho da urna, ou pelo menos você podendo votar em quem... tudo, de novo, o Renan pode acabar encarnando aquele tudo que é proibido é mais gostoso, né? Ou pelo menos ele ser o cara que é o rebelde da vez, que ele é o cara que está falando as verdades indigestas, que a pessoa pode reprimir, que vai se identificar nas pesquisas, mas na hora do vamos ver, vota para tentar servir de um dedo do meio para tudo que está aí, entendeu? Mas pelo que o MBL fez nos últimos anos no Brasil, você acredita que ele está preparado? Já teve alguns parlamentares, o Kim, Amanda, Guto, o Binho, o Arthur. Né? Eles têm várias experiências ali com parlamentares. Né? Você acredita que o Renan está preparado? Se ele ganha uma eleição dessa, ele seria um bom presidente? Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais, ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. Seria uma experiência interessante para acompanhar, sem dúvida alguma. Agora, ainda mais quando você se propõe a fazer tantas coisas que são dignas são divisores de água, né?
revolucionárias, né? Enfrentamento vai ser Inclusive, forte, eles hein? falaram no último congresso, a gente vai fazer uma revolução. Não Se a gente armada, pegar... né? Chegou a ver esse Eu acho que último assim, congresso eu deles? lembro que o... Hã? Chegou a ver esse último congresso deles? Acompanhei os festival, principais no cortes. caso, Sim, é, sim, agora sim. Eu te festival. pergunto porque eu fui num congresso do MBL em 2019. Sim. E você estava apresentando o congresso. Isso, Você foi estava lá no logo- palco ali. Não, e foi no início, foi até antes do governo Bolsonaro ser empossado. né? Sim, logo depois. Isso. Quando eles usaram esse Paulo Guedes estava congresso. presente também. Eles usaram esse congresso para Paulo falar Guedes, que o Paulo Guedes ou... Ah, não, tá, o Paulo Guedes. Paulo Guedes. eles usaram esse congresso para falar que eles estavam se afastando do bolsonarismo, né? Nós não apoiamos mais o governo Bolsonaro. Estamos aqui falando publicamente. Eu acho, não, acho que não. Acho que eles ainda mantinham algum distanciamento crítico. Tinham, como várias pessoas, apoiado formalmente no segundo turno, ao contrário que muita gente acusa que os deputados eleitos naquela legislatura, mamãe falei para estadual, Kim para federal, que eles teriam sido eleitos apoiando o Bolsonaro, mas no primeiro turno não fizeram, mas no segundo fizeram ali um apoio formal. Então isso tem uma diferença. E não quero ser porta-voz deles. Agora, a única... No momento onde eles trazem... Tem uma coisa em qualquer conjuntura histórica, né, que é você... O nome mais sofisticado, né, a janela de Overton, mas para lhe simplificar, a janela do discurso. Né? Quais são as teses aventadas ou os temas debatidos que chegam ao centro do debate público? É a janela do discurso. A janela que permite discursos, por mais extremados que eles poderiam ter sido em outros momentos, que eles já estão sendo avaliados como propostas a serem debatidas no centro do debate público brasileiro, ou qualquer debate público global em determinada conjuntura histórica. Então, eu acho que eles estão trazendo vários temas que eram vesperos, espinhosos, ali para o centro do debate, e só isso merece o reconhecimento. Agora, de fato, são muitos interesses entranhados, também tem toda uma questão de problemas muito crônicos que parecem ser ali enraizados na experiência brasileira. Estou falando de desfavelização, de você mudar o consenso jurídico garantista por completo, sem também fazer uma mudança total, enfim, para um regime de exceção. Todas iniciativas ali, desfavelização que eles fazem também para tentar reverter um processo histórico de urbanização desregrada, de ocupação irregular, que bem ou mal vem se agravando há 30 anos. Então, eu acho que se eles conseguirem achar a medida certa entre idealismo e capacidade de realização, mostrando que tem começo, meio e fim, aí mesmo é o seguinte, eleição é conquistar mentes e corações, é vender o sonho. Mas aí também na hora de governar você vai ter que mostrar que para realmente se diferenciar de todos os outros que prometeram mundos e fundos e chegando na hora do vamos ver não cumprem, de realmente terem um plano de ação diferenciado para poder mostrar capacidade de realização e botar em prática tudo que estão advogando. Né? O MBL é direita. Não sei se eles estão... O MBL Claro. é uma direita. A primeira missão do MBL é matar o bolsonarismo? Aí você vai ter que perguntar para eles, eu não suporto a voz deles, irmão. Não, porque você entende? Aí você quer enfadar Não, o mas o homem. público é o mesmo. Eles estão disputando o mesmo voto do Bolsonaro. Quem é esquerda não vai votar em MBL. Sem dúvida. E para eles conquistarem espaço, é uma ação natural Sim, para acabar com o precisa Bolsonaro. do voto do Bolsonaro para entrar. né? Exato. uma coisa que eu tenho pensado muito. Esse é o cenário político que eles vão Isso não enfrentar. entra, né? Isso é um ponto. Né? Eu não sei se a ação deles vem direta para isso, porque eles enxergam como adversário real a esquerda. E da esquerda eles não vão puxar voto, né? Não O vai cara puxar da voto. esquerda E não é vota em quem nele. eles mais batem. Mas quem concorre o voto com eles não é a esquerda. É a direita bolsonarista. Senão não entra. Tá, tudo bem, não precisa se complicar. Não é uma questão de complicar, só que realmente eu não tô aqui para advogar por nenhum lado, mas a questão, assim, voltando à vaca fria aqui, eu acho que tem um movimento que eu acho inteligente da parte deles, mas só a realidade como ela vai se desenrolar que a gente vai ter certeza de até que ponto isso vai ser bem sucedido. É de alguma forma tentar ir para a direita do bolsonarismo atual, porque o bolsonarismo atual tem um retrospecto de 4 anos de governo, todas as concessões, todas as decepções, todas as eventuais os desembarques do espírito vencedor de 2018, das propostas que elegeram eles em 2018, ou seja, ter um discurso muito mais ali firme no combate
enfim, sem tréguas, sem rendição, com começo e meio e fim, contra a bandidagem e também uma agenda de corrupção intransigente. Coisas essas que talvez o MBL, com razão, pode acusar que o governo Bolsonaro foi leniente ou não cumpriu o que prometia. Mas, ao mesmo tempo, o bolsonarismo encarna na cabeça da maioria dos eleitores de direita também o espírito vencedor de 2018, que eu vi nascer dentro da minha casa, que aí sim eu posso lembrar o que o Bolsonaro... Que hoje em dia, de novo, que a colisão aqui é o governo Bolsonaro e tudo que ele fez, mas ao mesmo tempo, em vez de ser, é a gratidão e a lealdade que muitas pessoas têm por ele ter, querendo ou não, rompido a hegemonia petista e tendo vencido aquela eleição. E não ter tido nojinho de pegar aquela nota de R$1.000 no chão que estava escrito Deus, Pátria, Família e Liberdade. Que ainda são os valores que calam fundo em grande parte do povo brasileiro, entendeu? Qual foi a primeira vez que você decepcionou com o Bolsonaro? Foi depois das eleições, não foi? Eu já chego lá, prometo. Podemos falar sem problema nenhum. Mas a questão só é que, enfim, tem aí pode ser que tenha um eleitor aí que esteja desiludido com, enfim, o bolsonarismo, nessas brigas aí muito mais focado em pessoas do que propostas, e pode ser que queira ver realmente uma mudança de paradigma e pode ser que o Missão e Satélites possam oferecer. Mas, enfim, está tudo em aberto, muito precoce para saber. Agora, a nível de decepção, cara, assim, eu acho que hoje, longe o que tem até um hino da aeronáutica que fala o fragor da disputa, né? Ou seja, hoje, muitos anos depois, eu sei separar o joio do trigo daquela experiência toda, eu tenho distanciamento crítico suficiente para poder ter, enfim, virado a página, olhado para frente e saber olhar, enfim, para frente, e não deixar com que qualquer eventual picuinha pessoal possa eternamente controlar ou servir de filtro para eu analisar qualquer coisa que venha de pessoas que eu possa ter tido um arranca-rabo em algum momento, entendeu? Pelo contrário, eu acho que tem uma coisa que eu me orgulho, é de várias pessoas aí da midiosfera de direita que ficaram associados ao bolsonarismo, que eu mantive relações pessoais e que, obviamente, reconhecem que talvez o meu ângulo de crítica ao Bolsonaro em algum momento foi muito mais de uma posição de cobrar ele e o governo dele por promessas feitas naquele espírito vencedor que eu vi nascendo dentro da intimidade dos meus talheres, ali dentro de casa, em 2018, do que propriamente uma oposição histérica dizendo, genocida, ou chamar todo mundo de gado, ou também partir para a crítica fácil, extremada e que dava para ver que não tinha propósito, né? Era de tentar fazer com que o espírito vencedor, que aí tirou o PT do poder em 2018, que eu vi aquilo tudo ser conceituado, encarnado, vocalizado para aqueles 57 milhões de brasileiros, de alguma forma não ver que aquele espírito que aí sim conquistou mentes e corações, de mudar o Brasil de verdade, por mais que isso seja um sentimento difuso, o Bolsonaro era impressionante como o Bolsonaro conseguiu em 2018 vocalizar. Outro dia eu estava vendo lá as gravações que ele fez lá em casa, como ele conseguia apelar para a lógica popular, para o que a gente poderia chamar de senso comum ou bom senso, principalmente na área de segurança. Se ele conseguiu, enfim, colocar em prática ou não, aí que talvez entrou o meu momento de colisão. Mas, cara, naturalmente foi a forma com a qual o Bebiano, Gustavo Bebiano, que foi chefe da campanha dele, ministro da Secretaria-Geral da Presidência, era amigo do meu pai há mó tempão, enfim, eu carreguei o caixão desse cara para o chão e eu vi que ele foi demitido com requintes de crueldade, né? Mas, enfim, águas passadas, acho que, enfim, eu escrevi um livro sobre isso, tá na posteridade. Mas, enfim, vida que segue. O Brasil não é uma piada? É isso aí. Esse livro é bom, hein? Você chegou a dar uma folhada, leu algum trecho? Cara, tudo que você tem é qualidade máxima. Pô, vamos colocar o link do livro na descrição desse vídeo, né, Albertinho? Quem quiser adquirir... Eu boto até na contracapa, né? Porque primeiro que eu tomei um cuidado imenso para não parecer que eu estava escrevendo... Claro que eu falo sobre, muito do meu desabrochar pessoal, político, intelectual e como que isso informou minha visão de mundo e como que eu lidei com aquela loucura de ter sido uma espécie de o anfitrião improvável, minha família, no caso, da campanha presidencial mais improvável da Nova República. Verdade. E eu fui testemunho ocular de vários capítulos ali de altíssima temperatura e pressão, com os personagens,
por mais caricatos que eles fossem, que bem ou mal estavam ali prestes a tomar o poder, ali ter as rédeas das decisões do Brasil naquele momento. E eu interagindo com eles como, porra... Então eu tomei um baita de um cuidado para não parecer que eu estava ali, porra, primeiro, enfim, dando um peso maior a mim mesmo, ou também arrotando uma superioridade, ou pelo menos tentando fazer uma versão bonitinha dos fatos para eu sair bem na foto e fazer uma média comigo mesmo. Quem lê o livro sabe que é um livro honesto, que eu consigo rir de mim mesmo e de situações trágicas, tragicômicas, e ter o distanciamento crítico suficiente para poder pintar de forma fiel esses personagens, e aí o que eu falo também, contar a minha versão dos fatos, porque ninguém tem a versão final dos fatos, porque ninguém a tem, porque cada um tem a sua visão de acordo com a tua interpretação de fatos. Agora, tem alguns acontecimentos e eventos que, pô, talvez só eu vi e que os outros personagens ali vimos. Eu acho que eu consegui dar pro leitor aquela posição da mosquinha na parede, sabe? Vendo vários capítulos assim inacreditáveis da campanha. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.